Oiê, meu nome é Polly Mendonça e hoje eu vim aqui fazer o meu relato de parto falado em vídeo. Eu já fiz escrito quando o Matheus nasceu, meu filho. Ele já tá com 8 meses, completou anteontem. E aqui estou eu porque todos os dias, praticamente todas as noites, meu hobby preferido é ficar voltando no meu celular e vendo as fotos e vendo como ele já mudou. E às vezes me dá vontade de ver esse relato falado para eu mesma do futuro, né? Para a Polly do futuro. Então, estou fazendo isso porque compartilhei no Instagram fotos e momentos quando o Matheus completou 8 meses e perguntei se vocês queriam um relato de parto em vídeo. Então, vou fazer isso por vocês e por mim também. Eu separei algumas perguntinhas para ter uma cronologia nesse vídeo, mas a intenção é realmente falar. Então, provavelmente, acho que vai ficar um pouquinho longo. Primeiramente, né, pra quem não me conhece, sabe que eu tô com o Marco, meu marido, há 9 anos. É o sonho dele de ser pai desde 14 anos. E eu venho de uma família enorme, então sempre sonhei, não, sempre quis ter uma família, sempre quis casar, sempre quis ter muitos filhos. Minha mãe é a nona filha, meu pai é o sexto filho, então assim, tô acostumada com muita gente, confusão. Lá em casa nós somos 3 filhas, 3 meninas. Então, pra mim, tipo, não é aceitável na minha cabeça eu ter poucos filhos. Então, só que eu nunca sonhei, não sou uma pessoa romântica, não sou uma pessoa muito delicada. Então, assim, minha cabeça sempre passou por um momento que eu já teria essa família grande e essa confusão, porque eu gosto da confusão. É, Mas eu me encontrei com um marido que é romântico e que sempre sonhou nisso. E, particularmente, acho que faz toda a diferença você estar com uma pessoa que, mais do que quer ter filhos, quer ser pai, que são coisas totalmente diferentes. É, Então, sempre falei que iria ter meu primeiro filho com 33 anos. Mas, ao mesmo tempo, sempre me considerei muito jovem. Tipo, não conseguia imaginar como que eu chegaria lá. Eu e o Marco, a gente morou 4 anos na Espanha, em Madrid. E trabalho como modelo influenciadora, apesar de ser formada em administração pelo INSPER. Já trabalhei 3 anos em uma empresa francesa, né, de um banco francês. E, enfim, mudei totalmente minha vida e tive toda essa jornada. Sempre fui super independente, sempre viajei muito. Meu trabalho é muito sobre viajar e tal. Então, imaginar que eu ficaria grávida era desde os meus, sei lá, 15 anos, que seria imaginar uma gravidez nessa idade, uma adolescente estando grávida, né? Uma gravidez na adolescência. Então sempre foi meio que o que é o pior que poderia te acontecer? Ficar grávida com 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Por quê? Mesmo estando com o Marco há muito tempo, porque eu achava que a minha vida ia acabar. Porque como eu trabalho com imagem, eu achava que eu ia ficar horrível grávida, eu achava que depois de ficar grávida, acabou, você ia ficar horrível, autoestima, enfim. Isso mexia muito comigo e eu não conseguia me imaginar. E Deus é tão generoso que Ele deixa suas mensagens, seus presentes nos detalhes. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais grata, porque acho que Deus foi muito maravilhoso comigo nos detalhes, principalmente por ter mandado o meu Mateus pra mim, que hoje eu tenho vontade de ter 1000 filhos iguais a ele, porque ele é o tchutchuco da mamãe. E, enfim, passar por tudo isso foi muito maravilhoso, né? É, eu tinha acabado de voltar de Madrid, pro Brasil, eu não queria, eu desenvolvi um quadro depressivo, nunca tinha tido, sempre fui super ansiosa e tal, mas desenvolvi esse quadro depressivo. Até acho que eu falei em algum vídeo daqui dessa volta de Madrid. E logo depois, eu já estava casada com o Marco há 1 ano e pouco, mesmo estando há muitos anos juntos. E o momento ideal, eu sou super organizada, super prática e tal, porém eu acho que esse é um tema que não funcionaria pra mim planejar muito, porque me deixaria aflita, enfim. E assim que eu cheguei, eu lembro direitinho, eu acho que eu já falei isso, mas como o cérebro da mãe vai embora com a placenta, eu vou repetir. Já falei que o vídeo vai ser longo, né? É, Quando eu lembro um sábado que eu tava lá embaixo na minha sala,
olhando pra TV e embaixo eu tenho uma Sagrada Família e eu falava, meu Deus, me ajuda. Tudo que eu estou vendo está cinza, a vida tá cinza, tudo tá cinza, eu não consigo ver graça em nada. Eu não queria sair com minhas amigas desde que eu tinha chegado, eu já tinha chegado, tinha acho que 2 meses. É, nada vejo graça. Ai, amiga, vamos pro restaurante, muito legal. Ai, amiga, vamos pro parque, muito legal. Ai, amiga, nada eu achava legal, só achava legal em Madrid. Muito medo, né, de toda a insegurança do Brasil, todas essas questões que são péssimas, principalmente para quem é mulher e para quem experienciou ter uma outra realidade, de liberdade, enfim, que você não precisa se privar das coisas, mas isso é tema para outro vídeo. E eu conversando com ele, isso num sábado. E o Marco, meu marido, estava morando de segunda a sexta em Belo Horizonte, porque ele era diretor de um time de futebol. Foi por isso que a gente voltou. E só no final de semana estava aqui. Então, assim, as chances da gente engravidar eram pequenas. Porque, para quem não sabe, você ovula, né, lá mais ou menos pelo dia 14, e você fica fértil durante pouco tempo. Tem pessoas que já fizeram teste de ovulação e tal. Eu nunca fiz teste de ovulação, mas minhas primas, que são exageradas, falam que falavam antes de eu engravidar que era muito difícil engravidar e que você fica fértil durante pouquíssimas horas. E eu acredito que seja mesmo. Então era difícil, né? Porque tinha que encaixar o dia que ele estava aqui, só que eu não estava tentando nada, né? Eu tinha tirado a minha pílula que eu tomei durante 10 anos em agosto do ano. E aí, como a gente viajava e tal, e aí eu fui fazendo a tabelinha no aplicativo Flow. E até então não tinha ficado grávida. Eu falei, gente, e aí eu falei, gente, é muito difícil mesmo engravidar, não tem como. E aí passou, tirei em agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro. Na minha cabeça era assim, porque eu já ia engravidar, mas eu estava evitando. Mas acidentes acontecem. E mesmo assim, não engravidava. Então eu falei, gente, realmente é muito difícil. Parei de acompanhar a tabelinha lá do Flow. E aí, a minha menstruação sempre foi super certinho, super certinho. Não sei se foi porque eu sempre tomei muito pílula durante muito tempo, tomei 10 anos de pílula. E, enfim, e aí, né, parei de tomar pílula em agosto e em fevereiro eu tava grávida. Inclusive tem um vídeo que eu falei, cheguei aqui, quando a gente chegou, a gente mudou pra essa casa. O quarto, que hoje é do Mateu, era um quarto de bebê antes. E era pintadinho, todo bonitinho e tal. E eu fiz um vídeo, gente, a gente tem uma casa no Brasil e tal. Isso aqui, ó, não é quarto de bebê, porque não vai ter bebê, não tem bebê. Isso eu fiz em janeiro, em fevereiro eu tava grávida. E aí, o tema era o parto. Eu não consigo pegar só o recorte do parto. Virginiana com ascendente em leão, tenho que contar tudo. Aí, enfim, aí o Marco tava morando fora e era super difícil. E assim, eu não estava tentando engravidar de jeito nenhum, porque na minha cabeça, como eu tinha acabado de voltar pro Brasil, eu tinha que voltar a relação com as marcas, com as assessorias, com a minha agência de modelo e tudo mais, porque fiquei 4 anos fora do mercado brasileiro. Então, assim, como eu atrelava estar grávida a fim do mundo, eu falava, jamais era a hora. Então, assim, eu tava nessa. E eu, quando decido uma coisa, eu não abro mão. Tava nessa. Só que aí eu lembro desse dia, que era um sábado, eu lá embaixo, olhando pra minha Sagrada Família, falando, Deus, me ajuda. Não consigo ver graça em nada e tal. E o Marco tava aqui em casa. E aí, no domingo, eu fiz um teste de gravidez e eu estava grávida e era um domingo de Ramos, que é o domingo que se inicia a Semana Santa, que é a semana que finaliza com a Páscoa, com o renascimento de Jesus. E para quem acredita, né, assim como eu, é uma semana que para renascer, para recomeçar, para ter novos começos e assim, para mim isso foi muito forte. Voltando um pouquinho, na segunda-feira eu fui na ginecologista para exame de rotina, só para voltar a ter médicos no Brasil. Aí eu voltei para lá e tal, fiz o Papa Nicolau, tava tudo ótimo. E aí ela viu que sangrou um pouquinho. E aí eu falei: "Ah, isso deve ser porque eu vou ficar menstruada na quarta-feira". E aí ela falou: "É um pouco estranho, mas enfim". Aí, como eu nunca atrasei, eu não fiquei menstruada na quarta. Mas eu falei: "Ah, na quinta, na sexta", só que eu tava ficando incomodada. Aí no sábado, nada, 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 nada. E o Marco só vinha pra São Paulo no final de semana. Aí, no sábado à tarde, que foi quando eu tive esses pensamentos, vi a Sagrada Família, conversei e tal, algumas horas depois eu pensei, gente, se eu tiver grávida e eu descobrir durante a semana, eu não vou contar pro Marco por telefone. Eu tenho que contar pro Marco pessoalmente, dar um sapatinho, sei lá.
de bebê, fazer alguma coisa, né? Então eu falei, cara, eu vou ter que ver isso. Tipo, não tem chance de eu estar grávida. Até porque eu tinha feito um teste de, um teste de gravidez no, no, no Dia dos Pais, que se não me engano era 10, 9 de agosto. Assim, quando eu tinha acabado de tirar a pílula, lá na Espanha, e eu tinha certeza que eu tava grávida. Esse dia eu tinha certeza que eu tava grávida. E de novo me deu assim, gente, eu preciso fazer hoje o teste de gravidez, porque se eu tiver grávida, eu vou falar pro Marco no Dia dos Pais. E eu tava super estranha essa semana, no Dia dos Pais. E ele, cara, você tá assim. Aí quando eu fiz o teste de gravidez, e foi inclusive meu primeiro teste de gravidez da vida que eu fiz. Aí ele foi, eu falei, Marco, tô aliviada. E tal, não sabia nem fazer, gente, nada. E aí tava não embaraçada, né? E aí eu fui, contei pra ele, falei, tá explicado por que que você tá assim essa semana e tal, tal, tal. Beleza. E aí, quando eu fui fazer agora em fevereiro no Brasil, eu tinha certeza que eu não tava. Só que eu falei, vou comprar porque não pode, isso não pode acontecer durante a semana. Tipo, eu fui na ginecologista nessa semana, ela teria falado que eu tava grávida, né? Tipo, aí saí de casa sem o Marco ver, fui na farmácia aqui pertinho. E na época que eu fiz esse teste de gravidez lá na Espanha, como eu nunca tinha feito, eu tava super nervosa porque eu queria comprar escondido do Marco. E aí eu fui, peguei o teste lá, qualquer teste e já fui embora. E eu descobri que tem vários testes de gravidez. Tem o teste de fitinha, que é o mais barato, tem um teste que fica os pauzinhos, que é médio, sei lá, no Brasil acho que é uns R$ 30, R$ 35. E tem o que tá escrito as semanas e que tá escrito embaraçada, não embaraçada, grávida, não grávida e as semanas. Naquela época, que eu acho que é uns R$ 80, eu não precisava ter comprado esse, só que eu comprei esse porque eu tava desesperada. Aí eu lembrei, gente, não precisa comprar o mais caro, porque como eu não vou estar grávida, não precisa repetir o erro de novo. Aí eu fui na farmácia, comprei 2 de fitinha e comprei um do pauzinho. Aí cheguei em casa, fiz o de fitinha e deu um pauzinho. Deu 3 pauzinhos pra mim, na verdade. Falei, 3 pauzinhos? Fala que 2 pauzinhos rosas, nem lembro como é que era. Tá grávida. Aí eu falei, inconclusivo. Não tô grávida. Joguei fora e fiquei tranquila, em paz. Falei, graças a Deus. Sabia que eu não tava grávida e não tô grávida. Só que aí no domingo eu acordei e tava incomodada, porque 5 dias atrasada, eu nunca atrasei. Então, eu falei, cara, nada, nada, nada. Aí o Marco tava dormindo ainda, eu saí de casa, falei, velho, eu vou. Aí eu fiz, acordei e fiz o de pauzinho, antes dele acordar. Aí o pauzinho foi lá, tipo, acho que é um pauzinho, né? Quando não tem nada, não é grávida, e um pauzinho ou 2 pauzinhos, não sei. Você tá grávida. Só que o meu tava muito forte o pauzinho. Até tem esse teste aqui. Vou pegar. Ó. Esse aqui você faz xixi num negócio aqui que você depois joga fora e guarda. E aí você espera. Aí esse pauzinho foi muito rápido que apareceu. Tipo, e aí eu fui lendo e aí eu, tipo. Só que assim, nunca me deu vontade de chorar. Nada, absolutamente nada. Só que eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô grávida. Porque não é possível. Eu vou ter que comprar o que tá escrito grávida, não grávida, porque eu só vou acreditar lendo. Aí saí de casa sem avisar o Marco, deixei o Marco dormindo. Só que assim, eu nunca saio de casa sem tomar café da manhã. Porque eu sou faminta quase sempre e muito faminta de manhã. Saí pra comprar. E aí ele me acorda e meio rude comigo e me liga. Onde você tá? Que não sei o que. Eu falei, não, eu tô morrendo de cólica, vim comprar um remédio. Aí, enfim, aí ele ficou meio, tá bom, tipo, meio desconfiado, que o Marco é super desconfiado. E cheguei em casa, só que aí, domingo, eu nunca tinha convivido tanto com bebê assim, então assim, não tinha nem noção de quais lojas de bebê. E eu queria comprar o sapatinho. Aí eu passei, comprei um sapatinho e comprei também um de bebê e também comprei o teste de gravidez que vem escrito. Inclusive eu ia guardar, só que depois de alguns dias ele some o visor, sabe? Então nem só guardei esse aqui mesmo. E aí, bom, esse vídeo era pra ser somente meu relato de parto e tá sendo desde a gravidez inteira, porque eu não tô lembrando se eu fiz esse vídeo ou não. Mas enfim, eu vou deixar os minutos, o minuto em que começa o relato de parto de fato. Ou eu vou dividir esse vídeo em 2, vamos ver como vai ficar na edição. E aí, quando eu cheguei em casa, o Marco, enfim, e aí fui na loja e tal, já que eu sentia que era menino, porque desde o primeiro momento eu fiquei muito tranquila. Eu falei, gente, se fosse uma menina, ela ia me deixar maluca, igual eu. Duas malucas juntas.
Aí eu falei, eu fiquei muito tranquila. E aí nisso ela falou, tem esse sapatinho unissex vermelho. Só que eu falei, vermelho é muito tendencioso, eu quero branco. Aí lá no caixa a moça falou, mas esse é de menino. Eu falei, não, pra mim não é de menino. É unissex. Enfim, cheguei aqui, Marco tava desconfiado e tal. Fui no banheiro fazer o teste de gravidez pra ver se tava, porque senão não ia dar o sapatinho, né? E aí, tava escrito, grávida. Eu nem lembro de quantas semanas, porque acho que eu tava de 5 semanas, né? Eu não lembro quanto que vem escrito. E aí. E aí, é um vídeo que tem no meu Instagram que ficou muito fofo, de eu contando pro Marco e tal, de que ele ser pai, enfim. E aí a gente foi de noite numa missa e a gente se deu conta que era um domingo de Ramos. E eu falei, cara, eu não acredito, tipo, Deus é muito bom comigo e tal, 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 enfim. Tive uma gravidez, uma gravidez muito saudável. Mesmo eu descobri que eu tava grávida nessa semana. Uma semana depois eu descobri que eu já tava com diabetes gestacional. Então, desde então, eu controlei muito a alimentação. Eu controlei somente com dieta. Não tive que tomar. Ai, Jesus, esqueci o nome de quem toma um negócio lá, pra quem tem glicemia alta. Esqueci o nome. Enfim. É, de quem tem diabetes, gente. Enfim, fugiu o nome. Insulina. Não tive que tomar e tal. E como eu não sabia o que estava acontecendo com o bebê, eu levei muito a sério. Muito a sério. Tinha que comer proteínas e tudo. Tem também vídeo falando da diabetes gestacional aqui. Eu fiquei muito revoltada, porque eu sou uma pessoa que sempre me alimentei bem, nunca variei de peso, sempre fiz esportes desde que eu sou bebê, nunca parei de fazer, sempre fui saudável, nunca fiz plástica, nunca fiz nenhuma loucura, nunca tomei remédios loucos, nada. E aí eu fiquei muito revoltada. Mas isso não tem a ver. Aí eu fui entender, enfim, isso é assunto do vídeo da diabetes gestacional. Passei muito mal, fiquei muito enjoada, até quase 5 meses de gestação, e aí de um dia pro outro eu fiquei ótima. Aí eu tava com 5 meses, minha barriga demorou pra aparecer, o que é ótimo, porque realmente você só fica barriguda se você cuida direitinho. Claro que varia de corpo pra corpo, né, e tal, mais pro final, porque antes eu achava que iria ficar barriguda 9 meses. Eu falei, gente, imagina você ficar barriguda 9 meses, mas na verdade não é, sabe? É mais no final, assim. E quando você volta a estar disposta, porque assim, eu fiquei praticamente 50 dias de cama, porque eu não tinha forças de levantar de tanto enjoo que eu tinha. E eu só comia as coisas porque eu precisava comer por causa do Mateu. Porque se fosse eu por mim, sem a diabetes gestacional que me colocou um pouco de medo, eu não ia comer, porque eu tava com muito enjoo. Eu olhava pra comida, eu tinha ódio de comida. Eu não era daquelas que comia e sentia o enjoo. Eu olhava pra comida e sentia enjoo. E aí eu queria comer coisas tipo Nescau Balls, biscoito maisena, biscoito de polvilho e tudo isso não, né, tem um alto índice glicêmico e por causa do Mateu e por causa da dieta, tanto da minha obstetra, tanto da minha nutricionista materna infantil, que eu fui em vários, tipo, tinha que controlar, eu não sabia como que seria. Então, eu fiz tudo muito direitinho e depois, a partir do segundo trimestre, super regulou. E aí eu comia de tudo. Aí eu comia doce, aí eu comia tudo. Eu não sou de comer muita porcaria, mas assim, viajamos, fizemos um show nos Estados Unidos, comia chips todos os dias, comia doce, comia e como doce todos os dias. É, e não é doce 80% cacau, porque eu sou bem formiga. Mas eu como pouco, né, com muita consciência todos os dias, enfim. E na gravidez fiquei linda, me achei linda. Falei, meu Deus do céu. Só que aí fiz toda a preparação. E agora aqui vamos começar a falar de como foi o parto. Fiz toda a preparação com a fisiopélvica, que foi maravilhosa. Não é muito confortável, porque eu achava que era só exercício da bolinha, e não é, gente. Tem exercício que você tem que ficar lá deitada e exercitar os músculos que você não está acostumada a exercitar. Mas eu falava, gente, pra mim tudo é aprendizado, vambora, né? Isso aqui eu vou levar pra vida e vai ser maravilhoso. Vamos usar tudo que a gente aprende nessa vida. E aí, fui. Minha mãe teve os 3 partos normais, nós 3. Minha mãe amamentou super bem e tal. E na minha cabeça, eu sempre quis natural, porque, tipo, eu falava, gente, eu vou ter uma cirurgia, logo a cesárea, eu vou ficar com marca. Eu tinha pesadelo que eu ficava com uma marca no meio da minha barriga, um corte assim, ó. Tipo, nada a ver. Todo mundo falava, é super pequenininha e tal. Enfim, eu ficava com medo da cesárea. Sempre tive mais medo da cesárea do que do parto normal. E eu sempre confiei muito no potencial do corpo humano. E é isso um dos pontos principais do vídeo.
E eu sempre falava para as minhas irmãs, eu falava, imagina você vir nessa vida como mulher e, tipo, não vivenciar isso. Eu sei que, respeitando totalmente a opinião e a vivência de cada uma, mas eu tinha muita vontade de vivenciar isso. Tipo, gente, o que é ficar grávida? Como é essa barriga crescer? O que será que é o parto? Tipo, deve doer, mas, tipo, o que será é isso? O que será que é isso? Eu acredito muito no potencial do corpo humano, né? Na força que a gente tem. E, assim, por algum motivo, as mulheres têm esse dom que hoje eu entendo que era dom. Sempre falei, na próxima vida eu vou vir homem, na próxima vida eu vou vir homem. E na próxima vida pode vir mulher, sim, porque é muito foda sentir tudo isso. É, Foi realmente uma transformação o nascimento do Mateu pra mim. Mais do que a gravidez, tudo, tipo, o nascimento foi, tipo, o dia que eu mais senti dor na minha vida e o dia que eu mais amo na minha vida, né? Então, o parto eu já tava com 38 semanas e 5 dias. E aí eu fui no meu obstetra perfeito, doutor Eduardo. E o Marco ia sempre comigo. Ele foi, eu tava com 1 centímetro de dilatação. Na minha cabeça, um parênteses, eu sempre achei absurdo, na minha leiguice, não sei nem se tá correta essa palavra, mas tipo assim, eu sou muito leiga em temas médicos, porque eu nunca fiz nada, e, tipo, eu nunca quebrei um osso, eu nunca fui pro hospital. A única coisa que eu já fiz mais hospitalar foi tirar sangue. Então, a minha irmã é médica, e ela ri quando eu falo isso, porque realmente eu não sei nada. Ela tinha asma, bronquite, então ela sempre teve mais contato com o hospital, tipo assim. Eu acho que tinha ido uma vez pro PS, alguma coisa assim. Então, eu não sabia. Eu falava, gente, como uma pessoa. Aí eu falava, nossa, tem várias pessoas que têm dilatação e que não tem, e que não percebem, tipo, 6 centímetros de dilatação. Aí eu falava, meu Deus, como uma pessoa não percebe que a periquita dela tá aberta 6 centímetros e ela não vê. Só que depois eu fui entender que não é assim, né? É mais dentro, né? Eu não vi nada do meu parto, graças a Deus, e não queria ver também. Então não sei exatamente como é, mas não é uma coisa assim. Periquita vai abrindo. Tanto que quando eu fui, eu tava com 38 e 5 dias. O Matheus tava previsto pra nascer no dia 30 de novembro, que daria as 40 semanas. E como eu tive a diabetes gestacional, ele não poderia passar nenhum dia a mais. Então o limite dele seria dia 30 de novembro. Esse dia eu fui, ele falou que tava com 1 centímetro de dilatação e que a gente ia programar para começar a induzir, que ele tinha planejado com toda a equipe, que seria no dia 26. Se eu não tivesse nada nesses dias, isso era uma quinta-feira. Então, no dia 26, que seria segunda-feira, se nada, não tivesse nenhum sinal do Mateu vir, para não arriscar, eu ia ser internada no 25 à noite e ele nasceria no 26. O 25 era na segunda, e aí ele nasceria no 26. E aí a gente veria se daria para ser o normal, que era o que eu queria, né? Então ele ia tentar induzir com algumas coisinhas de forma bem natural. E se não desse, aí fazia uma cesárea, mas assim, aí eu já fiquei tensa. E nesse dia, ele falou, como você tá se sentindo? Eu falei, tô com um leve desconforto, é como se tivesse pesado. A periquita pesada. Era como se tivesse pesado, porque durante toda a gravidez, tirando o enjoo, eu fiquei ótima, eu fiquei disposta. A única coisa que eu ficava com muita vontade de fazer xixi, porque o jeito que o Mateu virou, a placenta virou, ela, sei lá, ela ficava de um jeito que ela já encostava na minha bexiga, desde a semana que eu descobri que eu tava grávida. Então eu comecei a fazer, tipo, 3, 4 xixis todas as noites, não foi só no final. Então, tipo, como falam que isso acontece mais pro final, aconteceu a gravidez inteira, eu fiquei ótima. Depois que passou o enjoo, eu fiquei ótima. Eu malhava, eu me exercitava, eu comia bem, eu comia chocolate, eu comia salada, eu comia tudo. O que eu sempre tô acostumada, sempre estive acostumada. E aí eu falei, só tô sentindo um peso estranho. E nesse dia eu tinha vários trabalhos para entregar ainda, de publicidades que eu precisava terminar de fazer pós-produção e tal. E, cara, eu não conseguia achar posição, eu não ficava sentada, tipo, para ver o celular. Aí eu ficava deitada, aí eu ficava de um lado, ficava de outro, não achava posição. Aí eu falava, Jesus, Jesus, esse menino pode nascer a qualquer hora, eu preciso terminar tanta coisa. E nesse dia eu postei, gente, eu postei no Stories, vocês doidos pra esse menino nascer e nós aqui com milhões de coisas pra entregar, que o Marco também tinha que finalizar umas coisas pra gente entregar e ficar tranquilo na nossa licença maternidade e paternidade. E aí, enfim, e aí fui pra casa, não achava posição nem nada, mas assim, comendo normal. De noite, era bem de noite.
Aí eu falei, Marco, tô com fome, vamos pedir alguma coisa? Eu falei, quero um nuggets. Tem um nuggets de um lugar que a gente pede que é muito gostoso, é muito frangudo, assim, e vem com molho de pimenta que eu amo. E a gente comeu, era tipo meia-noite e meia. Aí a gente foi dormir, acho que era 1h30, 3h03 da manhã. Porque eu tenho um aplicativo que chama Contrações, que eu comecei a marcar, que foi super útil, eu sempre indico. Quem me indicou foi a minha fisiopélvica. E comecei a ter uma dor que eu era muito curiosa pra saber, tipo, como é a dor da contração? Sempre perguntava pro meu médico, ele fala: "Você vai saber o que é". É uma dor de minha mãe. Você vai saber o que é. Minha avó. Você vai saber o que é. E aí, literalmente, tipo, acordei com uma cólica e eu, acho que vou começar a marcar, porque acho que é isso. Aí comecei a marcar. 3, 3h03. Acho que depois foi 3h06. Aí depois 3h09. Aí 3h12. Aí tava assim. Aí aparecia um pop-up. É hora de ir para o hospital. Aí eu acordei o Marco. Aí eu falei, amor, olha o que que o aplicativo tá falando e tal. Aí ele falou, ai, amor, vamos ligar pro Edu. Aí eu falei, mas amor, todo mundo é tipo pelo menos 10 horas, 12 horas de trabalho de parto. Tipo assim, o mínimo que eu já escutei foram 6 horas de trabalho de parto. Então, tipo assim, tamo de boa. Aí eu falei, não, não vou ligar pro Edu, não. Aí foi, continuou. A cada 3, 4 minutos uma contração. E é uma cólica, assim, que tipo, eu tinha que ficar deitada. Tava deitada e tal. Só que aí quando parava, eu ficava ótima. Aí eu fui pro banheiro, a minha unha já tava pintada. Como eu não sabia quando o Mateu vinha, eu tava mais ou menos, tipo, meu cabelo deixava mais ou menos pronto, né, assim, mas nesse dia não tava. Minha unha mais ou menos pronta, queria ter maquiado também, mas maquiar não deu tempo. Fui lá, aí a pontinha tava saindo, fui lá, pintei minha pontinha, aí contração, contração, voltava pra cama, aí voltei, sequei minha franja, contração, 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 voltei, sentei. Aí tipo, voltei com a minha maquiagem pra maquiar. Aí quando eu fui, aí já não conseguia mais, aí eu não consegui maquiar, porque depois as contrações começaram a ser muito, muito intensas. Isso em questões de 20 minutos. Aí a gente ligou pro Edu, aí ele falou, observa até 1 hora a regularidade da contração. E me avisa. Se em 1 hora continuar nessa frequência, pode ir pro hospital. E vai me avisando. Só que eu vi que em 1 hora, se eu continuasse com a progressão de dor, eu ia morrer. Então eu já falei, Marco, vamos pegar as malas, maternidade, já tava tudo lá no carro. Falei, só que aí aqui em casa tem 2 andares, então eu fiquei, como que eu vou descer essa escada? Eu falei, Deus me ajuda. Então eu ficava ensaiando. Eu falava, pega tudo, pega a chave, pega tudo, que eu vou descer num intervalo da minha contração. Só que tava ficando muito forte. Eu vou colocar o print aqui de quanto tempo em quanto tempo foi, porque o Mateu nasceu em menos de 2 horas e 50. Não, o Mateu nasceu em menos de 3 horas. O meu trabalho de parto inteiro durou 2 horas e 50, que foi de 3h03 da manhã até 5h55. Então, assim, o lindão é calmo, mas quando ele chega chegando. E aí foi, né, eu descendo e tal, aí eu lembro que aí eu consegui descer, aí eu já fui pro sofá lá de baixo. Aí eu chamo o elevador, aí o elevador chegou quando eu tava tendo uma contração, aí eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar em pé. Aí, num intervalo da minha contração, fui, e aí eu tirei até uma foto que era 4h16, eu acho. Nossa, meu coração até começa a bater forte. Acho que era 4h16. No elevador, porque eu falei, cara, vou marcar, né? E aí comecei a ter contração no elevador, a gente mora no 18. Então é longo o caminho. Aí cheguei no carro e tal, aí eu deitada já assim, deitei o banco e tal, e a gente começou a colocar louvor. Aí o Marco colocou umas músicas muito abençoadas e tal, e tava lindo, tipo, porque tava tudo vazio. A gente já demorou. O Matheus nasceu no Star, aqui em São Paulo, que é muito perto aqui de casa. Mas a gente já chegou a demorar mais de 1h10 pra chegar. Nesse dia a gente demorou, acho que foram 8 minutos. E o Marco respeitando o sinal e tudo mais. Só que toda vez que vinha a contração, eu, tipo, pedi pro Marco parar o carro, porque doía muito. Então, assim, todos os aceleradinhos que às vezes vê um carro que tá mais devagar, eu falo, gente, pode ter uma senhora, pode ter a avó, pode ter uma pessoa que tá em trabalho de parto. Então, assim, foda. O Mateu quase nasceu no elevador. Então, assim, respeita, sabe? Tipo, o Marco, depois disso, o Marco sempre acelerava, tipo, povo lerdo, povo lerdo. Eu falo, pois é, poderia ser eu. No outro dia, né, depois que passou, eu falei com ele. Ele falou, cara, depois disso, realmente, eu passei a pensar em dobro. E aí, tava tudo tipo de Natal, então como tava tudo escuro, que era 4 horas da manhã,
e cheio das luzinhas de Natal. Então eu olhava a cidade assim, que eu não sou muito apaixonada por São Paulo, mas eu olhava, tava tudo lindo, tudo vazio, tudo calmo. Tipo, Deus cuida até disso, porque eu sempre estou no contrafluxo. Eu amo estar no horário que ninguém está e tal, pra não pegar fila, não pegar estresse, enfim, pra não desalinhar meus chakras, porque eu desalinho eles com muita facilidade. E aí, chegamos lá. Aí no que a gente chegou lá, eu já tava numa dor, gente, que eu me arrepio de lembrar. Cheguei lá e tal, aí eu falei, Marco, eu não vou sentar. Eu tava deitada no carro, falei, chama alguém, fala, traz uma cama. Eu não consigo, eu não consigo. Aí chegou uma cadeira pra mim. Aí eu não sei como, é Deus que vai ajudando, viu, gente? Sentei na cadeira, eles me levaram pra uma salinha bem ali. Aí na cadeira sentei na mesa, pra ela ver quanto de dilatação eu tava. Aí viu, aí ela falou, abre a perna e tal, não sei o que. Eu falei, moça, eu não tô conseguindo, não consigo virar. Só que assim, nisso eu já não conseguia nem abrir meu olho, assim, sabe? Tipo, eu tava assim, e eu queria chorar. Pô, falar, você gritou. Eu falei, não, gente, eu não conseguia nem falar. Tipo, eu tava assim, eu lembro de sentir uma bolsinha de água aqui, assim, ó, bem aqui. E eu queria chorar, e eu não conseguia, porque eu tava tão tensa, eu tava tão tensa, eu tava tão travada, assim. Aí ela falou, você tá com 4 centímetros de dilatação. Aí daqui já me levaram na cama, e, ou numa cadeira, eu não lembro se eles me colocaram de novo em cadeira. Se colocaram, não lembro. Fui pra uma outra sala, que é como se fosse sala de espera. E nisso, eu falei, Marco, não precisa ligar pra ninguém, porque assim, não existe trabalho de parto muito rápido. Meus pais moram 1 hora daqui. Relaxa, deixa a galera acordar. Tipo, deixa das 6 horas da manhã. Tipo, aí, quando eu cheguei lá no outro, eu passei pra cama, assim, ó. Passei pra maca, cadeira, eu nem lembro o que era. Passei pra essa cama, assim, aí, estourou a minha bolsa. E aí eu fiquei muito feliz de não estourar no carro, porque assim é muito líquido. De novo, eu não tava de olho aberto, então eu não sei que cor era, eu só sei que era muita água. E aí sujou todo o lençol deles, eu já tinha conseguido puxar meu vestido, que eu tava assim, mas ainda eu tava suando muito, não conseguia tirar daqui pra cima. Aí só daqui pra baixo que tava assim. Aí, só cutuquei a moça, falei, tem alguma coisa aí? Aí ela foi, e aí nisso gente, eu tinha acabado de sentar na mesa. E o Marco já ligando pro meu médico, ligando pro obstetra, ligando pra fotógrafo, ligando pros pais, tipo assim. Aí o médico falou assim: pode falar pra agilizar mesmo. Aí eles abriram já pra ver a dilatação. Eu estava com 10 centímetros de dilatação. Isso foi em menos de 20 minutos. Eu fui de 4 para 20 centímetros de dilatação. Sentindo a dor do expulsivo. E a bolsa estourou com mecônio, ou seja, parece que quando tem mecônio, que é o cocô do bebê, ele não pode ficar, parece que mais de 6 horas na barriga, porque senão tem chance de, enfim, de acontecer coisas horríveis com o bebê. Então, se não tem dilatação e contração, é imediatamente direcionado para cesárea. Médicos me corrijam se eu estiver errado, mas foi isso que eu entendi. Só que eu não tinha noção de nada, não tinha visto e tal, mas parece que o mecônio é meio esverdeado, enfim. Até a minha irmã Camila, que é médica, ela entrou na sala de parto e ela falou que chegou nessa hora, que eles tinham acabado de me tirar de lá com a cama e ela viu os lençóis sujos. Que aí ela falou, aí ela que me falou, nem lembro a cor que tava, porque falam que o mecônio é meio verde, esverdeado, sei lá. Mas eu não lembro exatamente que cor que era. Mas, gente, nesse momento que estourou a bolsa, é uma dor que eu falo, é a maior dor do mundo. Mas uma amiga minha falou assim, amiga, prepara que parto normal é pra doer. Então, assim, mulheres, é pra doer. Mas é uma dor transformadora. Tipo, isso aqui que eu tô fazendo tudo, além de um relato pra Poli do Futuro, é um relato pra vocês acreditarem no potencial do corpo de vocês. Eu sempre falei muito de me escutar, falando pra Marco, fala pra gente, a gente tem que saber se escutar, a gente tem que saber escutar o corpo. E eu tinha certeza que meu corpo conseguia viver aquilo. E eu nunca passei por grandes dores físicas e tudo mais, e eu tinha certeza que eu era capaz. E é transformadora nesse ponto também, de você acreditar que você consegue, que você pode. E hoje, obviamente, eu sou mãe, e realmente essa coisa de ser meio leoa, de tipo, é real. Tipo, nasce uma mãe e assim, no meu caso, da forma mais linda e, obviamente, dolorosa. Gente, eu senti todas as dores. Eu senti, em menos de 20 minutos, eu fui uma dilatação absurda. Tipo, na minha cabeça, não é diminuindo as outras dores, mas é impossível um ser humano sentir a dor que eu senti por, tipo,
6 horas, ou 12 horas, ou 24 horas, que é que geralmente dura o trabalho de parto. Pelo que eu entendo, médicos me corrijam se eu estiver errado, a dor também é progressiva. Então, tipo, você vai tendo 1 centímetro de dilatação, 2, 3, 4. E aí, lá pro 6º centímetro de dilatação, 5, 6, você pode tomar anestesia, quem quiser. Só que o meu já foi pro 10 e já tava na dor do expulsivo. É uma dor que, tipo assim, a minha cabeça pensava assim, eu com a bolsinha de água aqui e tal, e eu pensava, uma dor um pouquinho, assim, deu um passinho pra frente dessa dor, uma dor um passinho assim pra frente maior, deve ser a dor de morrer. Porque não tem condição, não tem condição. Eu falo, nossa, agora que vai rasgar tudo mesmo. Porque assim, é uma dor que, tipo, tem uma coisa muito pesada saindo, assim. Enfim, e aí nisso, eles me pegaram na maca e falaram, vem. E aí nisso, me pegaram, eu tava nesse. Era uma cama, né, eu acho, que aí realmente. Aí eu lembro de uma moça falando, não faz força. E aí eu vi o desespero deles pra, tipo, ir pra sala de parto. Aí na hora falou assim, não faz força. Aí a gente entrou no elevador e tal. Aí eu, tipo, como que eu não faço força? É ele que tá fazendo força. Tipo, é uma dor que eu não conseguia controlar minhas palavras, eu não conseguia controlar meu choro. Eu tava, sei lá, é um transe espiritual mesmo, assim. Mas eu estava aberta a viver isso. E hoje eu conto rindo, mas rindo um pouco de nervoso, porque eu ainda lembro da dor. Menos do que eu lembrava nos outros dias. Mas aí a gente chegou na sala, no que chegou na sala, eu só falava assim: remédio, remédio, anestesia. Porque na equipe do obstetra tem o anestesista, a enfermeira, tem toda uma equipe, né? O segundo obstetra e tal. No meu não tinha, eu entrei no quarto. O meu obstetra ainda não tinha chegado. A minha irmã que eu queria não tinha chegado, a minha fotógrafa não tinha chegado. O anestesista não tinha chegado e eu não tava nem aí, porque eu só queria um remédio. E aí eu falei, pede pro povo do hospital me dar anestesia. Não queria esperar o meu médico chegar com o anestesista dele, porque eu não tava aguentando de dor. Isso porque eu combinei o tempo inteiro que seria toda a equipe dele e tal. E chegando lá, eu queria ter tomado o remédio com 1 centímetro de dilatação, pra não passar essa dor. Eu sei que não pode, né? Mas assim, não precisava ter tomado com 10 centímetros de dilatação. Eu acho. Eu preferia ter tomado um pouquinho antes. Eu não sei o que. Ah, mas aí você não consegue fazer força? Eu sei lá. Eu sei lá. Mas aí eu entrei nesse lugar, não consegui abrir o olho, nada. O Marco tava lá. E aí eu só falava assim: Deus, por favor, traz o meu obstetra, o anestesista e a minha irmã, Camila. A minha irmã é cirurgiã geral, ela tá especializando em cabeça e pescoço agora, então não é nada a ver com obstetrícia e tal, mas eu queria que ela estivesse lá, porque ela é muito brava e se acontecesse qualquer coisa, ela tava ali igual um cachorro bravo. E aí o Edu chegou, que é o meu obstetra, ele já me acalmou muito e tal. Aí o anestesista chegou. E eu deitada assim, de olho fechado. Aí ele falou: Polly, senta que você tem que tomar anestesia, que é no meio dos ossinhos aqui das costas. Eu não sei se cesárea é assim. Aí eu falei: não consigo, não consigo, não consigo. E o Edu me pegou, ele é grandão, assim, de um jeito tão especial. Me pegou também com Deus, gente, porque não tem condição. A dor que eu tava sentindo. Ui, arrepiante. E aí ele chegou tremendo, o anestesista. O Marco fala, cara, que nunca viu alguém tremendo tanto. Porque todo mundo teve que ir e o anestesista, acho que não sei se foi menos de 20 minutos, ele recebeu a ligação e tava lá. Então ele falou que passou na rua contrária, teve que ligar sirene, parece que carro blindado tem sirene, não sei, alguma coisa assim. Andou ao contrário, andou numa coisa de ônibus, andou tudo nos lugares errados e para chegar a tempo. E aí ele tava tremendo. E aí o Marco ficou morrendo de medo, só que nisso eu não tava. E aí todo mundo num estado meio, eu não conseguia abrir o olho, mas eu sentia um estado de tensão, tipo, precisamos fazer isso rápido. E aí ele fez 3 vezes pra pegar, tipo, fez uma, aí eu acho que eu não sentia dor, aí fez outra, eu não sentia dor, e aí o Marco, eu via que o Marco tava muito tenso. E aí na terceira, gente, quando pegou essa anestesia, analgesia, sei lá, eu comecei a ver unicórnio. E aí depois disso foi só maravilha, só riso. Tipo, aí eu comecei a abrir o olho. Aí eu tava sentada, né? Aí eu abri o olho, assim, vi um mar de gente naquela sala. Mas enfim, né? Todo mundo, muita gente, umas 10 pessoas, assim, tipo, médico, equipe e tudo mais. Aí eu, tipo, naquela situação, mas é isso, né, gente? Vambora. O Marco falava, Marco, você vai ficar atrás, você não vem pra frente. E a minha irmã chegou, não sei se foi antes ou depois da anestesia.
Ai, quando ela chegou, eu lembro, ufa, já chegou todo mundo. Eu tinha até esquecido de fotógrafo e tudo mais, mas a fotógrafa conseguiu chegar a tempo. É, E aí, quando eu abri, assim, o olho, gente, eu vi aquela sala, aí eu vi o Edu, aí eu vi o Marco, aí eu vi minha irmã chegando, aí eu olhei a banheira que falam que alivia. Eu falei a banheira, eu falei, ah, não usei a banheira, e todo mundo riu. Aí eu vi a bola, eu falei, não usei a bola também, ensaiei com a bola tanto tempo. Aí eu olhei pra geladeira que me prometeram que tinha sorvete, dava sorvete no trabalho de parto, sei lá. Não tomei sorvete, e eu, tipo assim, gente, não aproveitei nada. A enfermeira não conheci porque não deu tempo de chegar, nem precisou, né? Tipo, a enfermeira da equipe do meu obstetra. Aí eu vi a fotógrafa que ela tava de um lado, eu falei, você pode trocar pra esse lado? Porque acho que as fotos desse ângulo vai ficar um pouco mais legal, eu acho que você tava daqui, né? Comecei a organizar e todo mundo, não é possível. E aí eu falei, eu tenho que desmarcar minha fisiopélvica, que é hoje às 11, tava marcada. Isso tudo assim. E nessas brincadeiras, e tipo assim, na minha cabeça, entre a anestesia e o Matheus nascer, foram coisas de 10 minutos. Que aí eu tava lá, e aí o Edu falava, você tem que fazer a força e tudo mais, respira. E eu treinei 1000 vezes, eu tava fazendo a força super direitinho aqui. Aí lá, eu me dei uma desgovernada. Eu, tipo, eu esqueci, tem que puxar e fazer a força e tal, como é que é mesmo? Aí eu fiz a primeira, ele, não, você tá fazendo descoordenado. Aí a segunda, aí é assim, aí eu respirei, aí a Camila, pô, olha, a cabeça dele tá aqui. Aí eu terminei. E aí ele nasceu. Só que você não sente dor depois disso. Tipo, não senti dor nada. Eu tentei 2 vezes, ele saiu. E aí ele colocou em mim. Eu lembro do Edu assim, ó, fazendo assim, ó. E colocando em mim. Que eu tinha conversado com ele que eu queria que imediatamente o Matheus viesse pra mim. Aí eu peguei. E aí, como ele sai bem roxinho, molhadinho, parece um órgãozinho, assim, sabe? Tipo, como de novo, eu não tinha. Nunca tive contato com nada de medicina, então assim, saiu assim, ele molhadinho, geladinho assim, roxinho. E aí, na minha cabeça, ele demorou 30 segundos pra chorar, mas parece que já nasceu chorando. A Camila já falou que nasceu chorando e tal, o que é um alívio. E aí ele ficou assim e tal. Aí ele chamou o Marco pra cortar o cordão. E aí ele ficou em mim, assim, muito pequenininho. Ele nasceu com 2,960. E com mecônio, né, que é o cocôzinho que eles fazem. Eu nem sei como é que é um bebê que nasce sem mecônio, mas enfim. E não pode tomar banho nas primeiras 24 horas. Acho que a gente demorou 48 horas pra dar banho no Mateu. Ou 24, 48, não lembro mais. Mas enfim, e aí foi desse jeito. Aí foi muito mágico. Ele comigo assim. E aí depois de um tempo eles tiraram o Mateu para pesar, para ver a temperatura, para ver tudo. E aí depois o Mateu também fez a Golden Hour com o Marco, que falaram que é muito especial também. Tipo, o Marco, né, tira a blusa e ele fica assim. E aí o Mateu não mamou imediatamente, porque tinha um exame que ficou para trás, que era o exame de HIV, acho que era, e que tinha que ser dos últimos 3 meses, e para ver se o Matheus podia mamar em mim. E aí, enfim, aí eles foram tirar meu exame de sangue, como o Matheus nasceu 5h55, até ele nascer, até eu tirar o exame de sangue, tudo deu 7 horas, que era a troca de turno, e a troca de turno deu uma atrasada e aí foi meio tenso, né? Até assim, o Matheus demorou um pouquinho pra mamar. Aí depois ele mamou, desde sempre eu acho que ele mamou super bem, porque ele quase não perdeu peso na maternidade, que é super normal. E é isso, assim, aí depois a gente, aí eles falavam, né, tipo, eu tive um pontinho, dei um pontinho, eles falam que a laceração pode ser até de 4 níveis, por isso que hoje em dia não se faz mais o corte, epis, ep, alguma coisa, esqueci o que é o nome, alguma coisa. Hoje não faz porque parece que quando corta essas 4 camadas. E médicos me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que eu estou certa nisso. E aí, quando você faz todo esse trabalho e tudo mais, essa laceração pode ser apenas no grau 1, que foi o meu. E aí, já costuraram lá e tal. E eu nem senti. Eu nunca nem ardeu pra fazer xixi. Nada. Então, assim, gente, nascer. O meu não foi nem bateu nascer. Foi assim que saiu a minha anestesia, assim que deu a anestesia, eu tava ótima. Eu já poderia sair de lá, treinar, tava ótima mesmo. Então, assim, pontos positivos né, do parto normal. E aí a gente ficou lá na sala, depois a gente voltou pro quarto e tal, e desde então o Matheus nunca saiu dos meus braços. Isso é muito fofo.
E aí, enfim, aí na maternidade foi muito especial. Eu pedia pro meu médico pra eu ficar o máximo de tempo lá, porque eu falava, gente, como que eu vou voltar pra casa pra cuidar de um bebê com 2 dias? Aí a gente ficou 4 dias e 3 noites, acho que foi isso, porque o Matheus nasceu na madrugada, aí só começa a contar depois de um tempo, enfim. E aí foi muito bom, o hospital muito bom, amei todo mundo lá. A atenção das enfermeiras, lá teve a parte da amamentação, que foi muito importante, né? O pessoal do GAM, que é o grupo de aleitamento materno, que dava super aulas, né, super atenção, e eu apertava o tempo inteiro, eu apertava com os peitos de fora, eu falava, o que é que tá acontecendo, que eu não tô conseguindo fazer esse menino mamar. Então, assim, elas dão super atenção, e acho que por isso eu aprendi direitinho, e até hoje eu amamento o Mateu só de peito, nunca dei fórmula pra ele, inclusive estamos ensaiando de dar fórmula, mas a mamãe tá pegada, porque ele fez 8 meses, tá com mais de 9 quilos, então assim, sempre cresceu, tá comendo a partir dos 6 meses bem e tal. Então, assim, tem esse mérito da mami também. É, E eu acho que, enfim, foi tudo muito especial. Acho que eu vou finalizar aqui, depois se vocês quiserem um vídeo falando sobre a amamentação, vocês me falem. E se vocês quiserem um vídeo falando do relato de parto do ponto de vista do Marco, eu falo também. Eu até pensei em esperar ele pra fazer o vídeo, mas como ele é muito enrolado e não sei se ele vai topar, eu falei, já vou fazer eu mesma, tá? Os pontos principais aqui para as mamães. O poder do corpo feminino. Tipo, quem estiver disposta a passar por isso, e eu super respeito, não tô criticando nenhum, eu tô simplesmente compartilhando a minha experiência aqui. Quem estiver disposta e aberta a passar isso, eu indico, porque foi muito transformador pra mim. Tipo, muito transformador. Eu acho que é muito importante a gente estar em sintonia com a gente, com o nosso corpo. E acreditar no nosso potencial. Essa dor não é sinônimo de sofrimento. Pra mim, foi sinônimo de transformação. Nasceu uma nova Polly aquele dia, sabe? E o corpo sabe parir. Outro ponto muito importante que eu acho é ter essa entrega e essa confiança. Eu sempre tive medo da cesárea, mas depois de um tempo, como é mais cômodo, mais previsível e tal, muitos relatos me fizeram ter vontade de ter cesárea no final. Só que aí eu me entreguei, falei, Deus, me ajuda, não me deixa escolher a cesárea por facilidades do mundo, porque eu não sou assim, e agora tá me parecendo que eu tô tendenciosa para esse caminho, mas não me deixa ser assim, me deixa sempre escutar, tá em sintonia. E eu acho que mas se não der também o normal, beleza. Eu tava desse jeito, beleza. Seja o que o Mateu quiser, no dia que o Mateu quiser. Inclusive, a mamãe ganhou o bolão, porque eu falei que ele ia nascer no dia 22/11, 2211. Lindo, né? Ele nasceu no dia que começa Sagitário, mas eu acho que ele tem um pouco de escorpião. Obviamente que esse confiar em você e tudo mais faz parte né, da sua preparação física, obviamente, mas mental, da rede de apoio que você tem. Eu tenho uma rede de apoio enorme, porque eu tenho minha mãe, que é a mãezona, minha sogra, meu pai, o Marco, que é um paizão, minhas 2 irmãs, que ajudaram muito, o Lucas, marido da Júlia, que é o padrinho do Mateu, que sempre esteve presente, a minha cunhada, Julie. Depois de 2 meses entrou a minha babá. Eu vivi intensamente esses 2 meses sem babá e achei que foi essencial, porque é óbvio que é insanamente cansativo. Mas depois que passa, eu achei muito importante viver intensamente com o Mateu e conhecer ele esses 2 meses, sabe? Porque nesse cansaço, claro que quando você tem uma opção de terceirizar esse trabalho, obviamente muito mais fácil terceirizar, né? Tipo, carrega aí pra eu dar uma dormidinha. E é compreensível, entendeu? Mas foi difícil. Foram insanos. A minha palavra para esses 2 meses é insanidade. E eu não sei se é porque Mateu passou de fase, 2 para 3 meses, que a babá entrou, porque tudo. Mas assim, o Mateu é um bebê tranquilo, que dorme bem, que mama bem, que nunca teve um problema, que não tem cólica, e eu achei insano. Então, assim, não sei, as outras mamães podem dividir aqui nos comentários como foi a experiência de vocês. Então, assim, é punk. É tipo doido e mágico e bom e difícil e maravilhoso. É uma experiência única que de coração eu desejo que todo mundo passe por isso um dia. Porque no final do dia você pega aquela coisinha e você fala: Meu Deus, isso saiu de dentro de mim. A gente é tipo um. A gente é um. Ele é um pedacinho de mim.
Ele é um pedacinho do meu marido. Tipo, e é um pedaço de gente. Cheio de vontades. Eu sempre falei que o Mateu, ele sabe tudo o que ele quer. Ele sabe a hora que ele quer nascer, ele sabe, ele entende tudo. Ele faz as coisas na hora que ele quer. Tipo, na hora que ele queria chutar na barriga, ele chutava. Na hora que ele não queria, ele não chutava. Então, assim, eu adoro isso. Outro ponto. O meu foi um parto rápido e intenso. Assim que o Matheus nasceu, o pessoal tava assim, nossa, lá mesmo, as enfermeiras estavam falando, nossa, o parto dos sonhos. Aí eu, tipo assim, gente, isso aqui é o parto dos sonhos? Porque, assim, eu não tenho explicação pro tanto de dor. Ah, mas tem parto, o seu foi muito rápido, você é parideira, quem diria, você é tão magrinha, com parideira e tal, não sei o quê. Meu quadril é minúsculo, gente. Eu sempre achei que eu não ia conseguir parir. Eu sou totalmente branca, eu achava que tinha a ver com amamentação. Tipo, o meu peito é super branco. Eu falei, Jesus, como que eu vou conseguir amamentar? Não vou conseguir. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O corpo é muito poderoso. E assim, esse contraste de dor e amor talvez seja o que mais tenha fascinado em todo esse processo com o Mateu, porque custou, sabe? É justo que muito valha o que muito custe o que muito vale, né? Mas custou muito, assim, eu me dediquei muito na gravidez. Eu fiz tudo por ele, tipo, eu não carrego a culpa, tipo, eu poderia ser uma mãe melhor, poderia. Eu não tenho isso. Eu não tenho como eu ter sido melhor. Tem mães que podem ser mais melhores, sim, mas eu não teria como ser melhor. Porque eu dei tudo, tudo. E eu tenho uma consciência tranquila que tudo que eu podia, eu dei pro Mateu. E isso, obviamente, reflete nele, né? Quando o Mateu nasceu, e aí que eu me caiu a minha ficha que era só o começo, né? Essa conexão continua sempre, até hoje, pela amamentação. E porque é mãe e filho, né, gente? Mãe é mãe. Hoje eu entendo. Mãe é mãe. Tipo, mãe é mãe. Ele é muito. Ai, meu Deus do céu. Tava ouvindo ele aqui embaixo agora. Doida pra trazer ele aqui, mas agora ele desceu pro parquinho. Por isso que eu não trago ele aqui. Eu não queria que isso ficasse uma mensagem negativa pra nenhuma mãe, porque é uma jornada intensa, muito individual. Mas eu quis falar, quis dividir para a Poli do Futuro e dividir com as mães que estão grávidas ou que, principalmente as que têm medo dessa parte, desse parto normal, ou medo de engravidar e tal, para não pensarem demais, porque nunca vai fazer sentido racional ter um filho. Porque muda seu corpo, dá trabalho, você dorme menos, é caro, chora, grita, você abre mão das suas coisas, você não come, você não se olha mais em primeiro lugar. Tem inúmeras pontos que são mais difíceis, que a sua vida muda para pior. Mas esse amor, ele não é quantificável, não tem como quantificar. Tipo, como explicar esse amor para quem não é mãe ou pai? E eu me arrepio porque, assim, pra mim foi uma grata surpresa. O Marco fala que ele sabia que ia ser tudo isso, porque ele sempre sonhou em ser pai, mas que a Polly foi uma grata surpresa, porque eu não estava preparada para esse avalanche de coisas boas, porque eu acho que eu me preparei tanto para as coisas ruins a vida inteira, colocando significados negativos nisso, que quando veio, eu fiquei meio. Tipo, é extremamente cansativo. Tipo, hoje foi a primeira noite que o Mateu, com 8 meses, dormiu 7 horas seguidas. Ele dormiu das 6 às. Das 23 às 6. Eu tô olhando na câmera toda hora pra ver se eu tô ficando maluca. Eu amamentei alguma hora, tipo, 2, 3 da manhã, não tô lembrando. Mas eu fico olhando na câmera, não. Então, assim, eu acordo 3, 4 vezes por noite pra amamentar, é muita doação. Mas a vida vai entrando nos eixos, sabe? Então, assim, se conselho fosse bom, a gente vendia, mas assim, filho nunca vai fazer sentido. Então, assim, não pensa demais. Pensa, se organiza, mas não pensa demais, porque assim, não tem como. É inexplicável esse amor. Eu, de coração, sonho, desejo que todo mundo que queira passar por isso, experimentar o que é isso, passe. Porque é inexplicável. Pode pegar aí quem me segue há muito tempo e comparar a Polly do passado com essa Polly de agora, tá? Enfim, se vocês quiserem mais vídeos, comentem aqui. Enfim, eu acho que eu tô
tive sobre o pós-parto, enfim, não vou ficar delongando porque dá pra falar tantas coisas, né? Eu tive um pós-parto relativamente tranquilo, com, de novo, uma rede de apoio muito boa. Minha mãe é psicóloga, minha mãe estava extremamente focada em mim, sabendo da importância do pós-parto, do apoio, que não é só sobre a criança, né? Hoje em dia eles olham muito as mães também, porque tem esse, né, o baby blues que você fica, né, que tem esse down nos hormônios e você fica meio assim, você não se reconhece e tal, mas eu achei que meu pós-parto foi tranquilo, a amamentação foi tranquila, claro que doeu para um K, mas eu estava preparada e obstinada porque o melhor alimento para o filho é o leite materno. E, claro, que tem pessoas que têm problemas e que não conseguem amamentar e que, graças a Deus, existe fórmula. Mas eu, na minha jornada pessoal, estava obstinada e queria amamentar o Mateu pelo menos 6 meses exclusivamente. Corta para eu com 8 meses, dando aqui. E eu achei que no 6 meses e um dia eu ia tirar o peito. Porque não, deve ser muito chato amamentar, ficar muito dependente e tal. Corta para... Tô custando a tirar mais por minha causa do que por ele. Mas, enfim, é um assunto para um outro tema. Então, assim, fica essa mensagem positiva para as mães, que é difícil, que dói mesmo, mas que transforma. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau! Falei aí, galera. Eu sou tão grande que eu não tô cabendo aqui. Tem que ser de longe. 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 Fala aí pra galera. Denuncia a mamãe, que a mamãe te dá 1 milhão de beijos por dia. Fala, tchau, galera. Gostaram do vídeo? Eu sou a coisa mais fofa da minha mãe.